tudo bem? Vamos lá, mais um exercício de matemática. Esse daqui caiu na FUVEST na segunda fase 2022 e nesse exercício ele tinha desenhado uma pirâmide, né, e fez alguns cortes. Então, vamos lá ver. Uma pirâmide de P tem uma base quadrada A0, B0, C0, D0, de lado medindo uma unidade de medida, tá? Esse UM aqui é a unidade de medida. Apoiado em um plano π e quatro faces que são triângulos equiláteros, ligando a base ao ápice E0. Então tá aqui o ápice, aqui tá A0, B0, C0 aqui na outra ponta e D0 aqui nessa outra ponta, tá? É importante a gente identificar onde estão, né, os pontos quando a gente diz que monta. Então, a base quadrada é essa daqui, A0, B0, C0 e D0, e aqui é o ápice E0, tá bom? Da pirâmide P. Então a pirâmide qual que é? É essa aqui, ó. A pirâmide, então, é essa aqui, ó. Tá? Deixa eu desenhar aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é a pirâmide, tá? Opa. E aqui é essa daqui que é a pirâmide, tá bom? Então, os 16 pontos de A1, A2, A3, aí de novo, né? São todos esses outros demais pontos aqui, ó. A1, A2, A3, né? E assim por diante, B1, B2, B3, C1, C2, C3 e assim por diante. Em cada uma dessas faces aqui, ó, né? A1, A2, A3 aqui, B1, B2, B3, C1, C2, C3, tá? Eu tô desenhando as arestas, né? Mas é só para mostrar que os pontos eles fazem parte, né? Desse, só para entender como é a nomenclatura, que o D refere a cada uma dessas arestas, A, B, C, D, a letra ela refere a cada uma dessas arestas, né? Então, e também aqui a última aresta aqui que vai de E1 até E4, indicados na figura, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida, tá? Então, o que ele está dizendo é que a aresta da pirâmide, ou seja, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é igual a essa distância aqui. Igual não, congruente, né? Se a gente quiser ser mais formal, mas com maior rigor, né? Fala que é congruente, tá? Mas tem a mesma medida, tá bom? Então a mesma coisa aqui, essa daqui tem a mesma medida, essa daqui tem a mesma medida, essa daqui tem a mesma medida. Então, ou seja, se cada uma das arestas tem uma unidade de medida, então esse daqui tem 1/3 de unidade de medida, aqui 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 também 1/3 e aqui também 1/3. Da mesma maneira, 1/3 aqui, 1/3 aqui e aqui também 1/3. Tá joia? Então, um novo sólido S em destaque na figura, que é esse roxinho, o lilás, né, quem preferir, é produzido subtraindo-se de P as 5 pirâmides A0, A1, A2, A3. Então, essa pirâmide aqui, ó, tá vendo? Ele está falando dessa piramidezinha aqui, tá? Da mesma maneira, essa piramidezinha aqui, aqui essa piramidezinha aqui, ó, tá? E aqui essa piramidezinha aqui também, tá bom? Então, tirando também, sim, essa pirâmide aqui, essa já tem uma base, ó, retangular, né? E aqui as bases são triangulares, tá vendo? Dessas que são do A, B e C. A da pirâmide E, vamos chamar assim, ela é uma pirâmide de base retangular, tá bom? Então ele determina aqui, primeiro exercício é A, né? O perímetro da face S em que se apoia em π. Então, perímetro da face S que se apoia em π, cujos vértices são A1, A3, B1, B3. Então, eu vou ter que apagar tudo aqui para a gente ver o que ele está falando, né? De novo, é importante a gente olhar na figura, né? Então, vamos lá. A1, A3, depois B1, B3, depois C1, C3, depois C3 vai até D1,
e D1 até D3 e fecha em A1. Então, se a gente for olhar isso daqui, deixa eu colocar aqui. Se for olhar numa visão por cima, né? O que a gente tem aqui, ó? Vai ter aqui, ó, A0, aqui D0, aqui C0 e aqui B0, né? Então a gente vai ter algo assim, ó. Então aqui o que tem? Aqui nesse ponto aqui é o A1, né? Aqui é o D3, aqui é o D1, aqui é o C3, aqui é o C1, aqui é o B3, aqui é o B1 e aqui é o A3. Então o que ele quer? Eu vou colocar aqui em vermelhinho. O que ele quer? Ele quer isso aqui, ó, que é o perímetro dessa figura aqui em vermelho, tá bom? O que é fácil. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é reto. E a gente sabe que aqui vale 1/3 e aqui também vale 1/3. E aqui também vale 1/3. Então, quanto que vale esse daqui, né? Opa, deixa eu deixar em vermelhinho aqui. Quanto que vale aqui esse trecho em vermelho? Ele é a diagonal desse triângulo retângulo aqui, cujos catetos valem 1/3. Se os dois catetos valem 1/3, então aqui vale raiz quadrada de... seria 1/3 vezes raiz quadrada de 2, né? E aqui vale 1/3. Olha só, são quantos lados desse tamanho? 1, 2, 3... Então, deixa eu até fazer de cor diferente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, que tem o mesmo tamanho do cateto. Então, na questão A, é 4 vezes 1/3 vezes raiz quadrada de 2, mais o outro aqui, vou usar a cor azul, que são esses lados aqui que a gente não mediu, que vale 1/3. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, mais 4 vezes 1/3. Certo? Olhando isso daqui, o que a gente tem? 4/3 vezes raiz quadrada de 2 mais 1, que é a solução da letra A. Tá bom? Na letra B, o volume de S. O volume de S. Então, o volume de S é o quê? É esse sólido colorido, esse sólido lilás. O que a gente precisa fazer para calcular o volume de S, né? Então, vamos lá. Letra B. É o volume da pirâmide, vamos chamar volume de P da pirâmide, menos o volume do C, o volume dos cortes. Tá? Então, o volume da pirâmide, a gente precisa encontrar o quê? A altura da pirâmide. Se a gente for ver aqui, ó, esse ponto é 0, ele cai bem no centro desse quadrado formado pela base A0, B0, C0, D0, certo? Então ele cai bem no centro daqui, porque ele é equidistante de A0, equidistante de D0, equidistante de C0 e equidistante de B0. Ele é equidistante de todo mundo, então ele cai bem no centro. E aqui, por ser um quadrado, então esse ponto aqui passa pela diagonal, ou seja, o que nós vamos ter aqui, né, com relação à altura da pirâmide, tá? Primeiro eu estou calculando o volume da pirâmide, tá? A altura da pirâmide é o quê? Se a gente for olhar, você tem aqui o ponto E0, eu vou chamar esse ponto aqui, que seria o centro, né, um ponto O, tá? E aqui tem um ponto A0. Esse ponto O aqui é a metade da distância desse vértice até o vértice C0. Por quê? Olha aqui, é de A0 até C0. Olha aqui, eu vou mostrar aqui no desenho que eu fiz aqui em A. Ó. Vai de A0 até C0. O ponto O, ele está aqui. Ou seja, ele é a metade, né? Ele é a metade da diagonal. A diagonal inteira, se aqui vale 1,
e aqui vale 1, a diagonal inteira vale raiz quadrada de 2. Então, logo, de A0 até O vale raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto que vale a distância de A0 até E0? Foi o que é dado no problema, é a distância da aresta, que vale 1. Então, quanto que vale de E0 até O, que seria a altura da pirâmide, ela é igual a raiz quadrada de, de novo, Pitágoras, isso daqui é Pitágoras, a altura, perpendicular ao plano, então é Pitágoras. Então é a hipotenusa ao quadrado menos, essa aqui é a hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado. Isso daqui implica a altura da pirâmide igual a raiz quadrada de 1 menos meio, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E quanto que vale a área da base da pirâmide? Então, isso daqui a gente tem a altura, A área da base da pirâmide é um quadrado 1 por 1. Então, é 1 vezes 1, que é igual a uma unidade de medida ao quadrado, tá? Então, o volume da pirâmide é igual a área da pirâmide, a área da base da pirâmide, vezes a altura da pirâmide, vezes 1/3. Certo? Que é, a área da base da pirâmide vale 1. A altura da pirâmide, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes 1/3, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 6. Tá? E agora a gente precisa achar o volume das pirâmides cortadas, que foram aqui dos cortes. Olha só, essa pirâmide aqui, concorda que essa pirâmide aqui, ó, ela tem essa medida, que é o mesmo valor dessa medida, que é o mesmo valor dessa, que é o mesmo valor dessa, Todas essas arestas têm o mesmo valor. E aqui, se a gente for ver, aqui também tem as mesmas medidas, as pirâmides. Então, essas daqui da base, elas são todas congruentes, essas pirâmides da base. E se elas são congruentes, dá pra gente, significa que aqui, que a base dessas pirâmides, elas têm a mesma área. E significa também que a altura é a mesma. Ou seja, se eu tenho 4 pirâmides embaixo, e a área delas, e a área da base é a mesma, significa, e a base é triangular, significa que eu posso juntar essas duas aqui para formar uma pirâmide de base quadrada, que é o que a gente tem aqui, ó. Então, se eu juntar essas duas pirâmides aqui, eu consigo formar essa pirâmide aqui em cima. Então, o que eu tenho no final das contas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 meias pirâmides, equivalente a essa pirâmide é 0. No final das contas, então, é como se eu tivesse... Se tenho 4 meias pirâmides, significa que eu tenho 2 pirâmides. Com mais uma pirâmide é 0, então eu tenho 3 pirâmides é 0, tá? Então, o volume das pirâmides dos cortes vai ser 3 vezes o volume da pirâmide E. Eu vou dar o nome da pirâmide E. E qual que é o volume da pirâmide E? Olha, se aqui é 1/3, certo? Se aqui é 1/3, significa que o volume dessa pirâmide ela é proporcional ao volume da pirâmide toda, a VP. E é proporcional em que sentido? Ela é proporcional ao cubo da proporção. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter 3 vezes o volume da pirâmide vezes o cubo da proporção. Não é 1/3 a medida ali da aresta da outra? Então eu vou ter 3 vezes 1/3 ao cubo. Isso vai medir
sobre 27, né, que é 3 ao cubo, que vai ser igual ao volume da pirâmide sobre 9. O volume da pirâmide eu já sei que é, né, o volume aqui dos cortes, o volume da pirâmide eu já sei que é raiz quadrada de 2 sobre 6, vezes o volume da... desculpa, esse daqui é o volume da pirâmide, isso daqui vezes 1/9, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 54. Portanto, o volume do sólido é igual ao volume da pirâmide menos o volume dos cortes, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 54. Isso vai ser igual a 9 menos 1 vai dar 8, certo? 54 dividido por 6 vai dar 9. Então, cortando por 2, vai ser igual a 27. E aqui vai dar 4 raiz quadrada de 2 sobre 27 unidades de volume. Ok? E por último, a letra C, ele pergunta a distância entre, então vou apagar tudo isso daqui. Ele pergunta a distância entre A1 e E2. Tá? Tem várias maneiras que pode ser resolvido isso daí. Eu prefiro usar geometria analítica, porque fica mais fácil. Se a gente considerar aqui, ó, o eixo que eu vou colocar aqui só para antes dos eixos. Se eu considerar aqui o eixo X, aqui o eixo Y e aqui o eixo Z, o que eu tenho? O ponto, né, o ponto A1, ele é igual ao quê? Ele está aqui, ó, o ponto A1. Então, no eixo X, ele é 0. No eixo Y, ele também é 0, né? Porque ó, ele está aqui. E no eixo Z, que ele andou 1/3 para lá. E o ponto E2, né? Como que a gente define o ponto E2 aqui, ó? No eixo X, que é a altura, veja só, ele está a 2/3 de altura, né? Se ele, utilizando aqui a semelhança de novo, né? Se ele está a 2/3 da distância de B0 até E0, então ele está a 2/3 da altura de E0 até o plano π. Então são 2/3 de H de P, né? Aquele H que a gente encontrou. No Y, ele está aqui a 1/3, né? Se aqui... desculpa, ele está a 2/3. Se aqui está 1 inteiro, então ele está aqui a 2/3, né, do até B0. Então dá 2/3. E o que a gente tem é no eixo Z, o que ele está aqui, ó, ele está a 2/3 do caminho de B0, tá? De B0 até O, tá? O O está exatamente no meio, então ele está a 2/3 de meio. Agora com isso a gente pode montar, né? Então vamos lá. O ponto A1, que é igual a 0, 0, 1/3, certo? E o ponto E2, 2/3 de HP, copiar de lá para cá, para a gente não perder nada. Deixa eu copiar. Vou colocar aqui. Deixa eu só apagar aqui.
Aqui, eu vou colocar aqui, ó, é 2. Então vamos lá. Então isso daqui vai ser igual a 2 terços de HP. HP a gente descobriu que vale... Cadê? HP vale 1 meio, né? Desculpa, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2 vale HP. Então, 2 terços vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. 2 terços. E 2 terços vezes meio vai dar 1 terço. Como que calcula a distância entre um ponto ao outro? Né? A1 é 2, é igual a raiz quadrada das diferenças. Então, aqui esqueci de cortar, né? Que vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 3, 2 terços e 1 terço. Então, vamos lá. Agora são a diferença dos pontos, né? Ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada de 2 terços menos 0 ao quadrado, mais 2 terços menos 0 ao quadrado, mais 1 terço menos 1 terço ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de... Aqui vai ficar 2 terços ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 2 terços ao quadrado vai dar 2 nonos, mais 2 terços ao quadrado, 4 nonos. E 1 terço menos 1 terço vai dar 0. Então isso daqui implica que A1 é 2, vai ser igual a raiz quadrada de 2 mais 4, raiz quadrada de 6 nonos, ou raiz quadrada de 6 sobre 3 unidades de medida. Ok? Esse daí foi para usar um pouquinho a geometria analítica, e com isso a gente resolve mais fácil. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like, tá bom? Um abraço. Quem quiser ver outros exercícios é só dizer aí no comentário. E até a próxima. Tchau!